O joanete é um problema que afeta muitas mulheres. Será que os sapatos de bico fino são as únicas causas dessa deformidade? Depois da cirurgia, ele pode voltar? Os homens também podem ter joanete? O Dr. Jorge Mussi explica essas e outras dúvidas muito frequentes quando o assunto é o temido joanete. Doutor, o que é o joanete? Ele é um inchaço, uma deformidade? O joanete é uma deformidade adquirida no pé e também pode ter predisposição familiar, tá? Isso assim, existem muitos fatores assim que influenciam na formação do joanete. Então vamos ver aqui, isso aqui é um pé, isso aqui seria um pé, tá? Só que seria as falanges e aqui seria os ossos do tarso, tá bem? O que é o joanete? Quando ocorre um deslocamento, tá, da falange sobre o osso do tarso, o primeiro metatarso aqui, tá? E alguns fatores que predispõem ao joanete seria assim a hereditariedade e causas como o tipo de usar um calçado, geralmente a sexo feminino, que favorece, não se justifica que seria exclusivamente o calçado, mas favorece a desenvolver o joanete, seria sapatos, bicos estreitos. E o joanete dói? Todo mundo comenta quando tem uma deformidade no pé, tá doendo meu joanete. Essa é a principal queixa dos pacientes. Aí eles procuram recurso, não seria pela deformidade, sim pela dor. Se nós olharmos essa fotografia aqui de um pé, olha aqui, ó, nós estamos olhando essa saliência aqui, ó, tá? E em todas as saliências ósseas do corpo que nós temos um coxinho, uma bolsinha que protege a saliência óssea, tá? Que a gente chama a bursa. Então, a dor, na realidade, é quando ocorre um processo inflamatório na bursa. Então, o pé fica vermelho, tá? Fica inflamado. Isso seria a causa da dor, não propriamente a deformidade, tá? Ele forma uma bursite na volta desse osso aqui, ó, para proteger. Essa é a causa da dor do joanete, todo mundo refere. E tem como prevenir? Não, o joanete, como nós falamos, assim, é uma deformidade que pode ser hereditária, tá? A prevenção seria tentar amenizar, tirar os fatores de risco. Os fatores de risco seria o tipo de calçado, tá? Evitar calçados bico finos, tá? Existe uns afastadores de dedo que a gente usa noturna no calçado e afastador de dedo que se usa noturna. Isso põe adolescente, pré-adolescente que já está começando a desenvolver um joanete. Isso é uma tentativa de prevenir o joanete. E o tratamento como é que é? Só cirurgia resolve? Tratamento para joanete não existe, tá? Clínico não existe. Tu trata o sintoma, que seria a dor, mas para corrigir a deformidade seria tratamento cirúrgico. Não existe outro. Claro, assim, existe N técnicas cirúrgicas, tá? E existe várias formas de se apresentar o joanete. Uns mais acentuados, outros menos acentuados, mas a correção definitiva seria a cirurgia. E como é que é o pós-cirúrgico? É um mito, né? Dói muito, todo mundo se assusta, mas hoje, assim, ó, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, existe remédio para dor. Então, não existe mais dor pós-operatória. Tu previne a dor com o medicamento. Esse é o medo dos pacientes, é lógico. Quando tu faz a cirurgia de joanete, tu tem um período de recuperação. O período de recuperação depende da técnica cirúrgica que tu fez com o paciente. E depois da cirurgia, tem algum calçado que deve ser evitado ou não tem mais esse problema? Imediatamente após a cirurgia, assim, o pós-operatório, nós fizemos curativos grandes para evitar o edema e existem umas botas especiais para usar. Tudo botas largas para prevenir, para evitar que ele comprima o pé e o dedo. E depois, no pós-operatório, se tu fizer uma cirurgia, em média, 45 dias para consolidar o osso, após a consolidação do osso, tu retira o fio, o parafuso, e após isso aí, tu tem aquele período para o pé se adaptar a uma nova realidade, aquilo ali. Independente do mexer no osso, tu vai mexer em partes moles, em pele, tu vai afastar tendão, tu vai cortar, isso aí leva um tempo para recuperar. E após a recuperação total, o paciente volta à vida normal, qualquer tipo de calçado que quiser usar. E homem pode ter joanete? O homem também tem joanete, sim. Não com tanta frequência que nem a mulher, mas o homem desenvolve joanete. Até o que favorece o homem é o tipo de calçado que ele usa, tá? Isso aí diminui a incidência de desenvolver o joanete. E geralmente o joanete no homem, geralmente assim, é mais uma predisposição que ele apresenta até o joanete. E não por fatores externos. Isso aqui é um pé de um paciente com uma deformidade, uma saliência óssea aqui, né? Nós estamos vendo deformidades nos restos dos dedos, ó, calosidade formando. Então está desenvolvendo, se notar, o primeiro dedo,
ele está entrando embaixo do segundo dedo, olha aqui, ó, tá? Tá cavalgando. É um joanete, não é muito grande. Então a paciente sentia muita dor, a deformidade deformava os calçados, o paciente foi submetido a tratamento cirúrgico, tá? Ó, continuamos vendo o joanete, ó, essas são as formas do pé, olha a deformidade, tá? E esse é um pós-operatório do joanete, ó. Foi corrigido, retirada a deformidade, liberado as partes moles, e esse é um pós-operatório. Isso aqui são os pontos e aqui é a abertura. Esse é outro tipo de joanete, olha aqui, uma pessoa que deixou o pé, levou uma deformidade do dedo, foi corrigido o joanete, e o paciente não cuida, ele se dobrou, então isso aqui é pessoa, e esse é um pós-operatório. Então, na realidade, hoje, o que a gente comenta? Assim, eu vou operar o joanete. Não, acho que tu faz uma plástica do pé, né? O paciente volta à função normal, melhora a aparência, consegue calçar qualquer tipo de calçado e aquela sensação de bem-estar. E esse é um raio-x do pé, olha, um joanete enorme, a deformidade, né? Olha, aqui está as falanges, nós estamos olhando, aqui está o desvio do primeiro dedo e essa saliência aqui, ó, né? Então, isso aqui é mexido em toda a estrutura do pé, tanto na parte óssea, como a parte de cápsula e ligamentos aqui dentro, tá? Esse é outro tipo de joanete. Olhe o tamanho da deformidade desse pé aqui, ó. Tem alguma diferença se a pessoa operar em seguida que aparece o problema ou deixar avançar? Faz diferença ou não? Tudo que tu começar a operar em seguida, está aparecendo, tem uma pequena deformidade, o trauma em relação à cirurgia é muito menor. Tá? E tu previne, às vezes tu evita cirurgias de maior porte em relação ao joanete. Depois de operado, não tem risco de voltar ao problema? Essa é uma pergunta muito comum, todo mundo pergunta, eu operei joanete e voltou. A gente não sabe assim, não pode voar. A partir do momento que tu operar o joanete como deve ser operado, 99% não volta. Porque tu tem que mexer agora, tu abrir o joanete, tu abrir o pé e tu só fazer uma raspagem, às vezes como é comum que a gente vê, só tira a saliência óssea que está incomodando o pé e tu fechar, daqui um tempo o paciente, doutor, operei o pé, meu joanete voltou. Não, na realidade tu não operou o pé, não operou o joanete, tu operou a deformidade que tinha, tu só retirou a saliência óssea que estava incomodando. Então, tu fez uma raspagem no osso, como tu não fala. A cirurgia de joanete, como comentamos, tu mexe em toda a estrutura do dedo. Não é simplesmente uma raspagem. Nem sempre o diagnóstico é de joanete. No próximo programa, continuaremos falando de outras deformidades do pé.